Bom dia, irmãos. Que a paz de Cristo esteja com todos. Amém? Prazer estar novamente com vocês. Sempre muito bom. O tema que foi me pedido foi egoísmo. Então nós vamos falar um pouco sobre esse tema. Egoísmo. O que a palavra de Deus diz que podemos aprender com esse assunto? Algo tão próximo de nós, né? Algo que, se olharmos para nós, veremos. Muitas vezes é mais fácil ver do outro, né? É sempre mais fácil, mas, infelizmente, há em nós. Qual a definição de egoísmo? Preocupação excessiva com quem? Si próprio, consigo mesmo. Preocupação excessiva comigo, que vão fazer para mim. Eu quero, eu preciso, me façam. E como será se fizerem, se não fizerem para mim? Além disso, diz aqui, consigo próprio, com os próprios interesses e necessidades. Então, de um lado, nós temos necessidades. São coisas que precisamos mesmo. Mas a questão é, quando eu fico esperando que todo mundo faça para mim. Eu sou o centro, eu sou o foco. Me sirvam, me façam para mim. Supram minhas necessidades e mais ainda, né? Muitas vezes não são necessidades, são desejos. Desejo é aquilo que pode ser feito, pode não ser feito. Não é necessariamente algo que é preciso, né? Um exemplo, muitas vezes um carro é uma necessidade. Agora o carro X, com 4 portas, com direção hidráulica, com não sei o quê, é outra história, é um desejo. E muitas vezes, né, aparece aí na nossa lista, e nós achamos, mas é uma necessidade. Então olha o egoísmo presente. E, principalmente, os outros têm que me dar. Tem que me dar condições, tem que me ajudar a ter, né? Então essa é a definição de egoísmo, preocupação excessiva consigo mesmo, com os próprios interesses, necessidades, desejos e, mais ainda, às custas dos outros. Às custas dos outros. Eu relaxo, cruzo os braços, sento, fico numa cadeirinha lá, balançando numa rede e querendo que façam, me deem, supram minha necessidade, supram meu desejo, façam por mim. Olha só que triste, né? E pensar que, às vezes, agimos assim, né? Às vezes tem isso dentro de nós, aparece em nós. E é interessante que é da natureza humana. Quando a gente pensa nas crianças de 2 anos a uns 5 anos, né? Tem um teórico lá, chamado Jean Piaget, ele fala sobre isso, né, no desenvolvimento humano. A criança nessa fase, quais são as palavras que ela mais usa, que ela mais fala? É meu, é minha. Ela quer emprestar? Com certeza não. Não empresta para o seu amiguinho, para a sua amiguinha. Quer nem saber de emprestar. Por quê? Porque é a fase dela, aquela fase egocêntrica, né? Ou seja, o ego está no centro. Ela não quer. E não estou falando que a criança decidiu ser assim. É da natureza humana. É dela ali. Não é porque ela está se colocando ali no mundo, colocando ali, né? Se mostrando, olha, eu estou aqui, me notem, me percebam e, olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu não gosto. Então, olha, aparece, né? E como a criança não tem filtro, né? A gente tem um filtro, às vezes a gente pisa um pouquinho no freio, deixa eu amenizar isso aqui, não parecer tão egoísta, né? Mas a criança não, ela solta. Então aparece. Mas como eu disse, é uma fase. Como diz esse autor aí, é uma fase. Felizmente. E a fase passa. Por que a criança, 6, 7 anos, está na escola? Por isso, porque ela consegue já socializar mais, ela consegue pensar no amiguinho, na amiguinha, no coleguinha ali, ver a necessidade, até sofre pelo amiguinho que está com algum
né, passando alguma dificuldade ali, consegue enxergar. Passa, é uma fase que passa. O meu, minha, aí não dou, não presto, passa. Depois, na adolescência, vai voltar um pouco, né, mas aí ela já tem mais consciência e às vezes dá uma segurada, e às vezes não, né? Pior, porque às vezes já tem mais consciência, aí ela faz mesmo por puro egoísmo. E de onde vem tudo isso? O irmão já falou aqui na oferta, lá de Adão e Eva. Estavam vivendo bem, como foi falado, de repente, né, a serpente vai lá, que faz? Olha, né, como lá, né, Deus falou para não comer, por quê? Vocês vão ter ciência, conhecimento do bem e do mal, e serão como Deus, tendo conhecimento do bem e do mal. E o que eles fazem? Eva come, oferece para Adão, olha só, né? E aí toda essa consequência que eles passaram, que eles tiveram, que nós temos e toda a humanidade tem, né? Todos os problemas aí, por causa disso. Por quê? Peraí, eu vou ser como Deus, eu vou ter conhecimento do bem e do mal. Daqui, vamos comer. Né? Olha só que triste, né? E aí a gente vê todas essas consequências. E o egoísmo traz muitas consequências. Consequências ruins, desagradáveis. Quantos relacionamentos acabam por conta do egoísmo? O egoísmo, aquela coisa excessiva. Amizades, namoros, casamentos, igreja, relacionamentos na igreja, por conta do egoísmo. Tem que fazer por mim, tem que me agradar. Quero desse jeito, eu quero agora, dessa forma. E aí, não dá. Quem gosta de conviver com pessoas dessa forma, desse jeito, com esse grau de egoísmo? Ninguém. A nossa tendência, peraí, dá um tempo, deixa eu me afastar, porque é um sanguessuga, né? Alguém que suga, alguém que quer, que só busca, e quem consegue suprir necessidades de alguém assim, pior ainda, quem vai conseguir suprir desejos de alguém assim? Porque não basta o desejo, não basta a necessidade, tem que ser daquela forma e tem que ser no momento. Então, quantos problemas acontecem nos relacionamentos por causa do egoísmo, desse grau de egoísmo, dessa vontade, né, de agradar a si mesmo, dessa preocupação excessiva consigo mesmo. Olha lá o que Tiago diz, Tiago capítulo 4, versículo 1 a 3. Tiago 4, versículos 1 a 3. Tiago diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam, que lutam, né, na vossa carne? Versículo 2: cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tem uma dose de egoísmo aqui nesses versículos? Com certeza. Com certeza, Tiago, né, em outras palavras, está falando, olha, por que tanta contenda? Por que tantas guerras entre vocês? Versículo 1 ainda, né, dos prazeres, né, que militam, a velha natureza ali, querendo, né, dizendo, olha, eu preciso, eu quero, você precisa, você merece, você precisa que façam por você, você é tão bonzinho, você faz tanto pelos outros, tem que fazer por você também. Velha natureza, né, você é um coitadinho, puxa vida, merece, faz. Tem que fazer, as pessoas têm que fazer por você. É isso que ele está dizendo, os prazeres que militam na vossa carne. E aí, além disso, cobiçais. Coisa mais egoísta, cobiça. Né? Cobiçar do outro, querer. E ele fala, cobiçais e nada tens. Aí pede,
E o que faz? Vai receber? Não. Tiago está dizendo, não vai receber não. Por quê? Não é porque Deus não quer dar. Jesus disse, pedi, dar-se-vos-á. Buscai, achareis. Mas por que Tiago está dizendo, vocês pedem e não vão receber? Por quê? Pedis para esbanjares em quê? Em vossos prazeres. Olha que egoísmo aí, né? Obrigado, irmão. Quanto egoísmo aí, esbanjar em vossos prazeres. Não é para o outro, não é para servir, é para ser servido. Ser servido. Jesus disse o quê? Quando a mãe de Tiago e João fala, olha mestre, conceda aqui, meu filho sente ao seu lado esquerdo e outro à direita. E Jesus fala, isso não compete a mim, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus 20, versículo 28. Olha que diferença. Filho do Homem não veio para ser servido, não veio para que as pessoas fizessem por ele, para que o servisse, na hora que quisesse, quando ele quisesse, do jeito que ele quisesse, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Que diferença, né? E muitas vezes estou eu, está você, querendo o quê? Que sirvam. Sirvam, façam por você, façam por mim. Esposa, namorado, namorada, esposo, a igreja, colega lá do trabalho, façam por mim. E não dá certo. A consequência, as chances de frustração são muito grandes. Sabe por quê? Porque ninguém consegue suprir tudo isso. Ninguém. De forma alguma. E sabe por quê? Não é porque o problema está nos outros, de não conseguir. O problema está em mim, porque eu, sendo egoísta nesse ponto, eu nunca estarei satisfeito. Nunca. Está o outro lá fazendo por mim, servindo, me ajudando. E eu, tá bom, mas podia ser melhor, mas podia ter sido mais rápido, mas podia. Dá certo. O que é mais produtivo, irmãos? E o que a gente pode fazer, e o que é biblicamente correto fazer é voltar para si, nesse sentido, e pensar, eu preciso deixar de ser tão egoísta. Eu preciso de deixar de querer que os outros façam tanto por mim, que me agradem, que me sirvam, que me amem, que me aceitem. Né, aquela coisa, tem que me aceitar do jeito que eu sou. Será que é isso? Será que é dessa forma? Será que é o que Jesus está dizendo? Será que é o que lemos na palavra de Deus? E a ideia de transformação, de sermos transformados, onde fica? Há essa necessidade e há poder para isso, né? Nós temos poder habitando dentro de nós, o Espírito Santo de Deus, aquele que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos, habita em mim, habita em você, que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, eu não tenho desculpa, você não tem desculpa para ser tão egoísta, para querer tanto para si, para olhar tanto para si, para ter tanto foco em si mesmo. Não temos. Sabe, o Donizete, de 1992, quando se batizou, não pode ser o Donizete de 2025. Alguma coisa está errada, se continuar sendo o mesmo. Se continuar sendo tão egoísta quanto era lá em 92. Quando viemos para Cristo, nós chegamos com uma carga alta de egoísmo. Por quê? Estávamos acostumados com o mundo. O mundo diz isso. O foco é você. Foque em você. Faça por você. Viva por você aí. E a gente chega em Cristo assim. Mas não pode continuar assim.
Não deve continuar assim, focando em si. Lembrar de Jesus. Veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, irmãos, egoísmo é muito prejudicial. E é uma luta, não é fácil. A velha natureza, ela resiste em sobressair. Está ali o tempo todo dentro de nós. O tempo todo gritando, o tempo todo ali. Né? No batismo a gente aprende, né? A gente vê nas escrituras, a gente deve morrer, né? Mas é um processo, né? Quem dera, né? Fosse assim, né? Morreu, submergiu, né? Voltou, pronto, nova criatura, de fato, de verdade. Não, é uma luta para viver, ser essa nova criatura. Mas é necessário, precisamos fazer isso. Com o poder de Deus é possível. A natureza nos mostra isso, né? Você vê lá uma mudinha, o que é que acontece? Ela não permanece mudinha e de repente morre. Ela cresce. Ela começa a dar frutos. Vem o outono, acaba com as folhas dela lá, depois verão, primavera, verão, ela começa de novo e dá frutos e assim um ciclo. Eu e você, com o poder do Espírito Santo, não vamos desenvolver? Ou vamos ficar como crianças de 2 a 5 anos, em si mesmadas, egocêntricas? É meu, é minha, é para mim. Não pode, não é natural, não é natural. O plano de Deus é que a gente se desenvolva, e a gente vê isso na palavra de Deus. Quantos servos dele começaram de um jeito e mudaram. A gente olha Pedro, né, com tanta vontade de um lado de servir a Cristo, amava a Cristo, mas de outro lado fazia, né, umas bobeiras, falava ainda mais bobagem, mas não é o mesmo lá em Atos. Pedro medroso, que foge lá, é um Pedro diferente lá em Atos. Olha, em Atos, vocês querem nos prender? Prendam, mas a gente não pode deixar de falar as coisas que vimos e ouvimos. Pedro lá, olhando para si. Pedro, em Atos, olhando para Cristo. Olhando para a obra de Cristo. E falando, olha, não estou preocupado comigo não. Nem estamos preocupados conosco. Façam o que vocês acharem que querem fazer. Que nós não vamos parar. E ele não parou. Então, não podemos viver do mesmo jeito. Gálatas 2:20, olha que Paulo diz, escrevendo aos irmãos aos irmãos da Galácia. Gálatas 2:20. Ele diz assim: logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Logo, não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim. A gente poderia dizer, né, pensando nesse tema, logo, não é o eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque o eu, ele vai para esse caminho, me agradem, façam por mim, supram minhas necessidades, meus desejos. Mas quando Cristo vive em mim, é o que acontece, o que Cristo fez. Há serviço, há amor, há desejo de, não de ser agradado, mas de agradar, não de ser servido, mas de servir. Por quê? O Mestre fez isso. O Mestre fez isso. E Paulo, ele diz isso, né? Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Jesus falou sobre isso. Nós devemos negar a nós mesmos. Olha só, o oposto do egoísmo, negar a nós mesmos. O foco não sou eu. Carregue a cruz. Carregue a cruz.
né, alguém que estava carregando a cruz lá na época de Jesus, o que estava fazendo? O que ia acontecer com ela? Ia morrer. Ia morrer, não era um passatempo, não era uma diversão, não era para criar músculo, porque estava caminhando para a morte. É isso que Jesus diz para nós, dia após dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, caminhe cada dia para a morte da velha natureza, matar dia a dia, dia a dia. Alguém disse, né, que há 2 cachorros, né, 2 cães dentro de nós, brigando, lutando, e a pergunta é: qual vence? E a resposta é: aquele que eu alimento mais. Qual que estamos alimentando mais? O eu? Ou, pela graça de Cristo, a vontade dele, o Evangelho, os princípios de Deus? A velha natureza, a nova natureza. Quem vencerá? Onde estivermos nosso foco. Onde realmente estivermos focados, estivermos buscando agradar a si mesmo, as consequências nós já sabemos. Vivíamos assim, buscando agradar a nós mesmos. Vivíamos assim, querendo que os outros agradassem a nós mesmos. Qual foi o resultado disso? Com certeza não foi bom. Estávamos insatisfeitos, sem esperança, sem prazer em viver, desanimados, desesperados. Não é? Vamos viver dessa forma? Ou continuar vivendo dessa forma? Buscar isso? É loucura, né? Loucura. Então, nós já sabemos o que tínhamos. Então, nós sabemos o que temos que fazer. É cada vez mais como Paulo. Não sou eu quem vive, mas Cristo vivendo em mim. Cristo vivendo em mim. Aí, com certeza, o oposto, o egoísmo, pessoas se afastando de nós, querendo distância. Cristo vivendo em nós. Com certeza, pessoas querendo proximidade conosco. Porque verão a luz de Cristo, verão Cristo em nós, desejarão conhecer. Verão, não o Donizete, cheio de amor, Donizete da paz, o Donizete por si mesmo, mas vindo de Deus. A paz de Deus, o amor de Deus, a alegria vinda de Deus, estará em mim, estará em você, estará presente em nós. O fruto do Espírito Santo, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão, longanimidade, estarão presentes em nós. Isso atrai, isso chama, é diferencial nesse mundo egoísta, nesse mundo que pensa tanto em si. Eu, você, deixando Cristo viver, Cristo aparecer em nossas vidas, chamará a atenção, trará o desejo de outros quererem conhecer mais de Cristo. É um diferencial que nós devemos ter. E é possível. É possível, mas é uma luta. O próprio Jesus passou por isso. Durante a vida dele, mas também próximo da morte, lá no Getsêmani, lembra? Mateus 26, 39, 42, 44, 39, 42, 44. O que esses versículos falam? 3 vezes Jesus orando, e o pedido de Jesus é: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Olha só. Se possível, afasta de mim esse cálice. Era a vontade dele. Afasta de mim esse cálice. Se possível, vamos passar por isso. Felizmente, para todos nós, a oração não parou aí, né? Não era um ponto final. E felizmente o desejo não foi atendido. Porque ele disse:
Mas faça-se a sua vontade. Faça-se a sua vontade, não a minha. Quantas vezes, irmãos, precisamos fazer essa oração? Fazer essa mesma oração. Não se faça a minha vontade, mas a sua. Não se faça o meu desejo, mas o seu. Como precisamos. Porque a nossa luta também. É a nossa luta. Quantas vezes, né? Atravessamos e meu desejo, minha vontade. E qual foi o resultado? Aí correr atrás, né? Do prejuízo. Correr atrás da choradeira, da tristeza, da frustração, da decepção. Lutar com sofrimento por ter buscado, em primeiro lugar, a própria vontade. Então, Jesus fez isso. Né? Devemos, irmãos, lembrar do que João Batista falou. Eu acho muito significativo. Vamos ler. João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. Olha só, que interessante. João Batista, né, um grande exemplo de servo de Deus. Aquele que veio, né, como precursor, à frente de Jesus, para anunciar sobre Jesus. Chego nele e falo, mestre, aquele que o Senhor estava falando, ele está lá, ó, batizando mais pessoas que o Senhor, as pessoas estão indo até ele. O que a minha natureza egoísta, o que a sua natureza egoísta diria? Puxa vida, eu vim primeiro e o homem tomou a frente. Ele está fazendo sucesso. Ele conquistou as pessoas e eu estou ficando para trás. Olha o que João Batista diz, João 3, 30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Ele cresça, eu diminua. Precisamos falar essa frase no dia a dia? Com certeza, né? Com certeza. Convém que ele cresça e que eu diminua. Porque ele crescendo, o eu diminuindo. Meus relacionamentos melhorarão. Nas amizades, em casa, casamento, namoro, relacionamento no trabalho e entre nós, olha só. Imagina a igreja, cada um de nós, irmãos, Cristo crescendo dentro da igreja e o eu diminuindo. Olha os efeitos disso. Cada um de nós amando mais uns aos outros, cada um de nós servindo mais uns aos outros, valorizando mais uns aos outros. Paulo diz lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 13 e 4, nada façais por murmuração, nem contendas, e considere uns aos outros superiores a si mesmo. Considere os outros superiores a si mesmo. Ele está dizendo, olha, os outros são superiores a você. Não, ele está falando, você considere os outros superiores a si mesmo. É algo espontâneo que você deve fazer. Por quê? Quando eu considero os outros superiores a mim mesmo, o que é que eu faço? Como eu ajo? Eu ajo apontando o dedo, eu ajo, você não fez como eu queria, você não fez do meu jeito, você não fez na hora que eu queria, você não está me servindo, você não está me amando como eu mereço, como eu quero, como eu preciso. A gente não faz isso. E a gente considera o outro superior, a gente tem o outro como superior, a gente vai com calma, a gente respeita, a gente tem jeito para falar, tato, tem paciência, tem calma, tem amor. É um bom princípio, considere os outros assim, superiores a si mesmo. E algo que deve partir de mim, deve partir de você. Não é algo imposto, é algo que
Você, por gratidão a Deus, por ver em Cristo o maior exemplo daquele que não veio para ser servido, mas para servir, imita. Uma pessoa egoísta é uma pessoa humilde. Pessoa humilde. Como vemos no exemplo aqui de João Batista. João Batista sabia muito bem o seu papel. Ele sabia, o meu papel é ir até aqui, é fazer até aqui. Eu não posso avançar, não posso fazer menos. Eu tenho que fazer isso. O meu papel é vir e anunciar Jesus Cristo. É isso. E ele fez. Por isso que quando dizem isso, ele fala, convém que ele cresça e que eu diminua, que eu saia do foco. O foco agora, ó, as luzes estão para ele. Ele agora. Eu já fiz a minha parte. Eu vou continuar aqui fazendo e é isso. E nós precisamos, irmãos, ter essa mesma ação, essa mesma atitude como servos de Deus. E para a gente encerrar, irmãos, eu não poderia deixar de ler esse texto. 1 Coríntios 9. Paulo, o grande servo de Deus, o apóstolo Paulo. Olha só o que ele diz. 1 Coríntios 9, nós vamos ler vários textos que mostram essa luta, mostra o desejo de Paulo de agradar a Deus, não agradar a si mesmo, não ser o foco, mas Cristo ser o foco, o Evangelho ser o foco e alcançar mais pessoas para o reino de Deus. 1 Coríntios 9, 19, olha o que Paulo diz, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Mas que palavrinha pesada, né? Escravo. Né? Não é uma coisa que a gente, né, está presente muito nas nossas orações, né? Senhor, me ajude a ser escravo. Né? Escravo hoje, escravo, né, ser servo. Mas é o que Paulo, e a gente vê na vida dele, né? Eu fiz-me, não foi uma imposição. Ele se fez. E fez por quê? Por gratidão a Deus, por entender o Evangelho, a graça de Deus. Versículo 23. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. Tudo faço com o fim, do Evangelho, a fim de me tornar cooperador com Ele, Cristo. Nada de agradar a si mesmo, faço pelo Evangelho, não por mim. Versículo 25 a 27. E aí ele vai dar uma definição interessante sobre isso. Olha, todo atleta, em tudo se domina. Aqueles, né, para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Versículo 26. Assim corro eu também, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. E versículo 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha só, hein? Esse homem lutava contra o egoísmo? Com certeza. Esse homem tinha o foco em Cristo, em agradar a Cristo. Esse homem tinha o foco de que ele, Jesus Cristo, crescesse cada vez mais e que ele, Paulo, diminuísse? Com certeza. Com certeza. Esmurro o meu corpo. Né? Ou seja, eu pego a velha natureza ali, gritando, dizendo, você merece ser atendido, você merece ser amado, você merece ser cuidado, você merece ser servido. Ele pegava isso e falava, eu tenho que servir, eu tenho que amar, eu tenho que agradar a Deus, eu tenho que levar o Evangelho, eu tenho que me sacrificar. Ele não esperava dos outros, não ficava esperando, ele servia, ele fazia. Por isso que ele diz, eu me tornei servo, eu me tornei escravo, para que Jesus Cristo seja mais conhecido. E eu eu tomo cuidado comigo, eu esmurro o meu corpo, para que eu mesmo não venha a ser desqualificado. Paulo lutava, assim como eu, assim como você. O mundo
oferece um monte de atrativos aí, prazeres, prazeres, prazeres. Se divirta, viva, curta a vida, porque a vida é breve e não sei o quê. Não é à toa que lá na parábola do semeador, né, uma das sementes que não dão frutos é qual? Aquela que vive nos prazeres. Os prazeres sufocam e ela não produz frutos. Por quê? É alguém que vive para agradar a si mesmo. Si mesmo, desfrutar, fazer o que bem interessa, o que agrada, como uma criança de 2, 3, 4 anos vive, né? Querendo ser o centro, agradar a si mesmo. Mas isso é uma fase da criança. Você, enquanto cristão, com o poder do Espírito Santo habitando em nós, temos esse direito de permanecer como uma criança de 2 a 5 anos? Com certeza não. Não é essa a vontade de Deus. Não foi para isso que Ele deu o Espírito Santo em nós. O Espírito que transforma, que tem me transformado, tem transformado a sua vida e quer transformar mais e mais. O egoísmo que ainda está em mim, que ainda está em você, ele pode ser cada vez mais diminuído, cada vez menos presente, cada vez mais a vontade de Deus presente, o agradar a Deus presente. Então, meus irmãos, vencendo o ego, vencendo o egoísmo, teremos cada vez mais Cristo em nossas vidas. Cristo aparecendo mais e mais em nossas vidas, as características dele. Com certeza, aquilo que buscamos tanto, que todo ser humano busca, que é felicidade, que é alegria, que é paz, que é amor, de fato, de verdade, estará dentro de nós. Por quê? Não é uma coisa egoísta, não depende do outro, depende daquele que pode dar, que é Cristo. Só Ele pode nos dar essa verdadeira paz, essa verdadeira alegria, esse verdadeiro amor, a verdadeira felicidade. E ela estará presente em nossas vidas. Relacionamentos melhores, todas as áreas e todas as formas. Relacionamentos melhores. Seremos pessoas melhores, né, porque Cristo estará aparecendo mais e mais na minha vida, na sua vida. Não ficaremos exigindo, né, tanto dos outros. Os outros têm que fazer, têm que me dar, têm que... Olharemos mais para nós e, ao ver necessidades, ao invés de falar, puxa vida, eles precisam fazer isso, a igreja precisa fazer aquilo, a igreja precisa cuidar. Não, puxa vida, com a ajuda de Deus eu me coloco à disposição para ajudar, eu me coloco à disposição para servir, para suprir essa necessidade, seja da igreja no todo, seja de um irmão. Deixo de exigir, de achar e de criticar, né? Porque não estão fazendo. E eu passo a fazer, me colocar como solução. Então, irmãos, finalizando, que um dos pensamentos, né, o desejo de agradar a Cristo seja aquilo que João Batista disse: convém que ele cresça e eu diminua. Que assim seja, irmãos, que seja isso, né, um desejo na nossa vida, e com certeza o Senhor será cada vez mais honrado, louvado e exaltado. Amém? Oremos.